Bem-vinda, bem-vindo ao nossa Igreja Sinodal. Hoje a nossa conversa tem dois assuntos muito importantes que tocam diretamente a vida dos nossos povos, a vida das mulheres e dos homens latino-americanos e caribenhos. Neste primeiro bloco, nós vamos tratar do segundo desafio da Assembleia Eclesial, que nos pede para acompanhar as vítimas das injustiças sociais e eclesiais com processo de reconhecimento e reparação. E por isso eu recebo de forma remota a coordenadora do Núcleo Lux Mundi da CNBB, a doutora Eliane De Carli. Doutora Eliane, é uma alegria tê-la aqui no programa Igreja Sinodal. Muito bem-vinda. Muito obrigada, a alegria é minha e obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Tá ótimo. Vamos iniciar então falando deste desafio que é da Assembleia Eclesial, mas que aqui na Igreja do Brasil, nós já temos um espaço muito importante. Doutora Eliane, qual que é o objetivo do Núcleo Lux Mundi e como ele tem atuado aqui na Igreja no Brasil em favor, das pessoas que sofreram algum tipo aí de dano, de abuso? Então, o Núcleo Lux Mundi nasceu dentro da CRB com uma parceria com a CNBB em dezembro de 2020. Ele nasceu para ser uma resposta concreta da Igreja no Brasil ao que o Papa Francisco pede no moto próprio Vós sois a luz do mundo, que é trabalhar com a prevenção de violência sexual contra crianças, adolescentes e pessoas vulneráveis dentro da Igreja. Este trabalho desenvolvido pelo núcleo, ele tem o objetivo, o escopo do núcleo é justamente colaborar para que todas as dioceses, as congregações, ordens religiosas, etc., tenham na sua estrutura um serviço de proteção, tenham políticas de proteção de crianças, adolescentes e pessoas vulneráveis e que trabalhe de forma a capacitar as pessoas para ajudar a evitar que esses abusos, que essa violência continue ocorrendo. Então, este é o objetivo principal do núcleo. Olha aí que importante a gente conhecer esse espaço privilegiado que já temos aqui de formação, de escuta, de atenção às pessoas. E uma das orientações pastorais que a Assembleia Eclesial nos traz é exatamente a seguinte: acompanhar os processos de reconhecimento, reparação e justiça através da atenção pastoral interdisciplinária. Me chama a atenção, doutora Eliane, essa última expressão, atenção pastoral interdisciplinária. Como é que nós, leigos e leigas, comunidades eclesiais, podemos colaborar neste acompanhamento? É interessante, de fato, este aspecto quando fala dessa pastoral interdisciplinária aí. Porque nós entendemos que também neste trabalho que nós precisamos fazer, nós não podemos fazer sozinhos, nós temos que fazer junto. Temos que fazer um trabalho que aborde, de fato, a vida de forma interdisciplinar, porque os abusos, as violências, não acontecem por um motivo só e não é uma determinada coisa só que nós temos que tratar, não é um determinado aspecto apenas da vida que não vai bem. Então, esse é o primeiro ponto. Me agrada muito esse trabalho de pastoral interdisciplinária. E nós, leigos, podemos colaborar com este acompanhamento, nos envolvendo concretamente. Então, penso assim, nós estamos aqui ajudando a Igreja a formar este serviço. Nós hoje não chamamos de comissão, como normalmente as pessoas falavam, chamamos de serviço diocesano. É um serviço à Igreja. Este serviço à Igreja, ele deve ser composto por leigos e leigas, além dos clérigos, além dos religiosos, precisa que os leigos façam parte.
Então, esta é uma forma de nós colaborarmos, nos inserindo nestes serviços para trabalhar a prevenção dos abusos, da violência sexual dentro da igreja. E dentro do nosso trabalho, dentro dos objetivos do núcleo também, nós temos o aspecto da formação. Sim. Então, esses leigos e leigas devem também serem formados para desenvolver esse trabalho que precisa, que a igreja precisa ter na sua estrutura, né? Então, esta formação é muito importante. Nós precisamos estar formados, bem formados, para poder colaborar com a igreja na prevenção de todas as formas de violência dentro das estruturas onde nós temos crianças, adolescentes e pessoas vulneráveis. Sim. Na minha opinião, é assim. E eu chamei, doutora Eliana, exatamente para este, digamos, protagonismo leigo, como é que nós, leigas e leigos, podemos, porque é uma responsabilidade da igreja como um todo, né? Às vezes nós corremos o risco de querer terceirizar a responsabilidade e pensar apenas que é uma obrigação da hierarquia. E o que a senhora traz para nós agora é exatamente esse compromisso que todos nós devemos ter nessa que é uma causa de todos. E eu quero destacar aqui um verbo que é utilizado aqui nas orientações pastorais, que é o prevenir. É o verbo utilizado na última orientação pastoral deste desafio. Prevenir abusos dentro e fora da igreja e acompanhar no processo de reparação e reconciliação, e também nos pede criação de ambientes saudáveis e seguros. Quais os maiores desafios para prevenir, acompanhar e criar ambientes saudáveis neste momento? Eu acredito que o maior desafio nosso é o tabu de se falar a respeito deste tema. Na minha opinião, é o primeiro desafio a ser transposto, porque nós não falamos sobre este tema. Ninguém gosta de falar de um tema como esse. Então, o primeiro desafio é começarmos a falar mais sobre a necessidade de trabalharmos em ambientes seguros. A partir do momento em que nós começamos a falar mais sobre o tema das violências dentro da igreja, nós vamos começar a perceber que tem muitas possibilidades de trabalhar com a prevenção. Tem muitas possibilidades. E para a gente encerrar a nossa conversa, doutora Eliane, qual que é o caminho que deve ser feito por alguém que foi vítima de alguma injustiça social e eclesial? Existem canais de informação, de contato? Vamos prestar esse serviço também para quem está acompanhando a Igreja Sinodal. Olha, a igreja no Brasil, a igreja no mundo, né? Mas estamos falando do Brasil, nós estamos nos adequando agora ao pedido do Papa Francisco, que é de ter estruturas estáveis e facilmente encontradas, né, dentro dos sites das dioceses, para que as pessoas possam fazer as suas assinalações, fazer as suas denúncias. Então, ainda não temos em todas as dioceses, em todas as congregações do país, este canal aberto já para efetivamente fazer denúncias. Porém, toda a igreja, todas as dioceses, todas as congregações devem conhecer o documento do Papa, o motu próprio Vós Estes Lux Mundi. E já temos aí falado ao longo, principalmente desses últimos 14, 15 meses, de norte a sul do país, sobre a importância de se estabelecerem estes serviços, esses canais para receber as denúncias. Então, as dioceses devem ser procuradas. Enquanto nós não temos para dar para vocês
um número de telefone para receber denúncias, eu posso dizer o seguinte: dentro das dioceses, existem pessoas que conhecem essa necessidade. Então, são essas pessoas que podem receber aquelas comunicações de violência, de algum tipo de violência, de algum tipo de injustiça dentro da igreja, né? Logo, nós deveremos ter também, como alguns países já têm, um canal próprio para isso, para receber as denúncias. Tá ótimo, doutora Eliane De Carli, que é a coordenadora do Núcleo Lux Mundi, um importante serviço à igreja no Brasil, neste processo de consolidação do caminho proposto pelo Papa Francisco e também aqui reafirmado pela nossa Assembleia Eclesial, de acompanhar as vítimas das injustiças sociais e eclesiais com processos de reconhecimento e reparação. Muito obrigado pela sua disponibilidade, por essa conversa tão esclarecedora. Eu que agradeço. Muito obrigada. Até mais. E nós vamos fazer um rápido intervalo e já já nós voltamos. Não saia daí. Estamos de volta com a nossa Igreja Sinodal e dando continuidade à proposta de hoje, agora nós vamos contemplar o desafio número 4, que nos exorta a promover e defender a dignidade da vida e da pessoa humana desde a sua concepção até o fim natural. E para nos ajudar a compreender este desafio, eu recebo o presidente da Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese de Belo Horizonte, o professor José Luiz Quadros de Magalhães, ele que está comigo aqui no estúdio hoje. Professor José Luiz, muito bem-vindo, uma alegria recebê-lo. Muito obrigado, a alegria toda minha. Professor, nós estamos diante aqui de um desafio bastante complexo que nos chama a promover e defender a dignidade da vida e da pessoa humana em toda a sua extensão, né? Desde o início até o seu fim natural. E a primeira das orientações pastorais, né, que nós temos ouvido aqui na Assembleia Eclesial, fruto dessa Assembleia, nos fala sobre promover a cultura da vida, reconhecendo Jesus Cristo nos mais pobres. Nós estamos em um país, em um continente, um mundo que tem disseminado muito a cultura da morte. Como é que nós fazemos para a gente implantar ou desenvolver essa cultura da vida? Pois é, esse é um desafio urgente, né? A gente está vivendo realmente um momento que eu acho que é um momento de transição. É importante que a gente compreenda o momento que nós vivemos, que é um momento que marca o fim de uma era, né, de um sistema mundo, desse sistema mundo colonial moderno, e que vai marcar o início de alguma outra coisa. Esse momento de transição é um momento muito difícil, né, desafiador, mas também uma oportunidade de construir alguma coisa nova. A gente vive hoje, entre vários problemas, uma crise ambiental gravíssima, que a gente precisa prestar atenção nisso. A gente já passou do limite, o Papa Francisco chama a atenção na sua encíclica, Laudato Si. Também um outro desafio imenso é viver com a diversidade, reconhecer a diversidade. Então a gente vem num momento onde há um grande desocultamento, ou seja, a gente percebeu que a gente vive num mundo com muita diversidade étnica, religiosa, espiritual, cultural e etc. E isso inicialmente assustou um pouco as pessoas, aí começou muita reação, umas reações conservadoras, o medo da diversidade, mas também o Papa Francisco nos chama a atenção na encíclica Fratelli Tutti da necessidade de viver com essa diversidade, de respeitar a diversidade e principalmente aprender com a diversidade, né? E outra coisa que a gente vive é um momento de destruição dos direitos sociais. Isso é gravíssimo, a gente vê isso no mundo inteiro. Pessoas em situação de rua, isso tem aumentado muito no Brasil, mas não é só no Brasil. Se a gente pega o exemplo norte-americano, e teve até agora um documentário que está disponível aí nas redes, que concorreu ao Oscar, que mostra um número gigantesco de pessoas. Numa das cidades mais ricas do mundo, que é Los Angeles, né, na Califórnia, você tem quarteirões são cerca de 100 mil pessoas desabrigadas, morando nas ruas. Numa das cidades mais ricas do mundo. Nova York é a mesma coisa. Isso vai se repetir em outras cidades, como Paris, né, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, e aí vai. Então, são desafios grandes, gigantescos, que exigem, portanto, muita reflexão, muita organização e muita visão e espírito crítico. A gente precisa de um tempinho para parar um pouco,
né, e refletir sobre o que está vivendo à nossa volta. As pessoas andam muito mergulhadas nos seus problemas, né? As pessoas estão cada vez tendo que trabalhar cada vez mais, ganhando cada vez menos, né, com uma insegurança muito grande. Então, as pessoas mergulham nos seus problemas individuais, mas a gente não vai solucionar isso se não seja com a união, com as pessoas pensando, debatendo, entendendo o que está acontecendo, entendendo justamente o momento da gente construir algo completamente novo. Não dá para a gente se apegar ao passado, né? Foi, deu errado, afundou, esse navio afundou, né? E a gente precisa construir algo. Não deu certo, né? Não deu certo, foi tentado e tentar de novo e tentar de novo, não deu certo. Então a gente precisa desapega as ideias do passado que não funcionaram e a gente precisa construir algo muito novo. Né? Eu acho que essa também é uma outra ideia fundamental que as pessoas precisam tomar consciência disso. A gente precisa ter coragem de construir um mundo novo. Esse mundo, que a gente chama de mundo moderno, de sistema mundo moderno, deu errado, né? As coisas estão piorando rapidamente. A questão ambiental, a questão da fome, da desigualdade, da violência, das guerras, né? Da miséria. E a gente precisa ter coragem, agir, né, e criar coisas novas. Sim. E enquanto igreja, como é que nós podemos agir? O senhor trouxe temas aqui que são muito emblemáticos, caros ao Papa Francisco, Sim. mas que costuma dar uma arrepiada em um grupo bastante grande, né? Mas nós, enquanto igreja, né, enquanto cristãos e cristãs, como é que nós podemos agir? Pois é, olha, eu acredito fundamentalmente no diálogo com afeto. Né? Não adianta, muitas vezes a gente acha, eu sou professor universitário, né, acadêmico, então eu mergulho nos livros e tudo, a gente acha que vai solucionar os problemas do mundo, né, escrevendo livros ou fazendo palestras, são importantes também, claro, é fundamental, né? Mas não adianta a gente fazer tudo isso se não for junto com o afeto. As pessoas estão atualmente muito afetadas e afetadas negativamente. Porque o medo gera raiva, a raiva leva ao ódio, e o ódio, as pessoas com ódio não conseguem pensar. Né? Então a gente precisa chegar até essas pessoas, mas chegar primeiro ao coração dessas pessoas, com muito afeto, com muito amor. A única maneira efetiva, né, de vencer o ódio que o mundo está mergulhado nele, que tantos milhões de pessoas, de brasileiros e por mundo afora, né, estão vivendo, é realmente com muita paciência, com muito amor, né, com muito afeto positivo. Então a gente tem que chegar com paciência até o coração das pessoas. Né? Pode parecer assim uma mensagem romântica, mas não é não. Né? Mas não. É o único caminho. É o único caminho. Eu acredito muito nisso também, professor, e acredito que essa reação que nós precisamos ter diante dessas situações também nos ajudam a destruir uma certa corrente ou cultura da indiferença que vem tomando conta do mundo, né? O senhor também acredita que nós precisamos romper com essa cultura? Claro, mas a gente mergulhou no mundo individualista, egoísta e competitivo. Houve uma aposta nesse sistema, uma aposta nesse mundo, que vem aí, isso não é novo não é o individualismo, né? Ele vem aí com muita força, crescendo desde o século XVIII, XIX, né? E vai chegando a um nível insuportável, as pessoas estão sozinhas. As pessoas estão sozinhas tentando resolver o seu problema e não adianta, as pessoas não vão conseguir resolver o problema sozinhas. Eu estava conversando com os alunos e falando nesse individualismo que a gente mergulhou, por exemplo, pessoas que estão sendo levadas, por exemplo, a uma tal crença, que as pessoas também já perceberam que isso não funciona, no tal empreendedorismo individual. Então você pega pessoas que trabalham muito, né? Trabalham no Uber, trabalham nessas plataformas de entrega, de etc. Trabalham 14 horas por dia, às vezes chegam a trabalhar 16 horas por dia, recebe uma ninharia. E aí você pensa, bom, essas pessoas estão sozinhas, né? Não tem mais sindicato. Né? Supostamente não tem patrão, mas o patrão, você não vê nunca, o patrão é um programa de computador, né, que não faz nada e que leva metade do que a pessoa produz e trabalha. E aí você pensa, essa pessoa, então, como é que essa pessoa vai lutar contra esse grau de opressão que as pessoas estão vivendo? Né? Se ela sozinha chega e fala, olha, eu vou me rebelar contra o Uber, não vou mais fazer isso. Não acontece nada. Óbvio, né? O individualismo é contra nós todos. Nós somos seres que aprendemos e só vivemos em comunidade. Então, enquanto a gente não se unir, criar redes de redes, né? e propor alternativas e unir, né, na construção de algo diferente, esse individualismo vai só nos mergulhando no desespero, eu diria. Isso vem muito de encontro àquilo que a orientação pastoral do desafio, né, que a gente está refletindo, que é o desafio número 4 da Assembleia Eclesial,
que nos propõe a promover e tecer redes de ação pastoral para a construção de políticas públicas que garantam o cuidado com a vida em todas as suas dimensões e etapas. O senhor trouxe aqui exemplos muito claros, precisos e que nos ajudam também a compreender a vida de uma maneira mais alargada, estendida, né? Exatamente. Quando se fala promover a vida do início até o fim, muitas pessoas pensam apenas que é lutar contra o aborto e contra a eutanásia, né? Pois Reduzem a proteção e o cuidado da vida a essas duas dimensões, né? Não, mas para além do aborto, essa criança que nasce, ela tem que ter um lar, né? Ela tem que ter a possibilidade de ser feliz, ela tem que ter a possibilidade de ter saúde, qualidade de vida, né? De estudar em boas escolas, né? de se divertir, de brincar. A criança tem que brincar, a criança não tem que trabalhar. Né? Assim como a gente vai chegando, os idosos, né? A imensa solidão dos idosos. E isso não é... E acho que é importante a gente pensar isso. Não é a gente, mas é culpa então, é culpa dos filhos, a família abandonou. Não, as pessoas estão tão mergulhadas em tantos problemas, em tanto trabalho, né, que não dá, ou você trabalha para ganhar algum dinheiro, né, para comprar os remédios, para cuidar das pessoas idosas, né, ou então não tem jeito, né? Então é um mundo que não permite, é um mundo que não tem permitido a solidariedade, o cuidado. Então, antes de pensar, né, em aborto e eutanásia, também, claro, né, vamos discutir isso. Mas essa criança que nasce, ela tem que ter vida, né, e vida digna, né, até a sua velhice. Né? E esse idoso que vai, né, caminhando para o final da sua história aqui na Terra, ele tem que ter dignidade também. Né? Então, porque senão é a morte em vida, né? Ou morre por falta de saúde pública, estão destruindo a saúde pública, morre por falta de amparo, de companhia, né? De solidariedade, da presença dos filhos, que às vezes tem que trabalhar e trabalhar loucamente. Então, a gente tem que pensar a vida, né? A vida na sua integridade, do início até o final. Né? Sim. Nossa conversa de hoje aqui no programa Igreja Sinodal, né, nesse segundo bloco, com o professor José Luiz Quadros, ele que é o presidente da Comissão Arquidiocesana de Justiça e Paz na Arquidiocese de Belo Horizonte. Professor José Luiz, muito obrigado, viu, por essa conversa tão agradável aqui no nosso Igreja Sinodal. Eu que agradeço a oportunidade, conte sempre comigo. Muito obrigado. Obrigado. E olha, a inspiração do Papa Francisco para hoje é de uma catequese realizada em 2020, em que nos chama a curar o mundo. Diz Francisco: à luz da fé, sabemos que Deus olha para o homem e para a mulher de outro modo. Ele criou-nos não como objetos, mas como pessoas amadas e capazes de amar. Criou-nos à sua imagem e semelhança. Desta forma, deu-nos uma dignidade única, convidando-nos a viver em comunhão com Ele, em comunhão com as nossas irmãs e irmãos, no respeito de toda a criação. Muito obrigado pela sua companhia e no próximo programa nós vamos conversar sobre a participação das mulheres na Igreja Sinodal. Um abraço para você.